A verdadeira inteligência não precisa gritar. Ela observa, espera e responde com calma, e é exatamente isso que desconcerta quem vive do barulho. Quando você aprende a responder com serenidade, o jogo muda. O que antes te irritava, agora te diverte. O que antes te tirava do eixo, agora te fortalece. É assim que o estoico vence, sem precisar vencer ninguém. Sêneca dizia: quem é irritado por uma ofensa, prova que ela era merecida. A primeira resposta inteligente, portanto, não é uma frase, é o teu silêncio. Nada deixa uma pessoa mais confusa do que perceber que suas provocações não têm mais efeito. Você a desarma quando não reage, porque a fúria do outro depende da tua reação. Sem ela, o ataque se dissolve no vazio. A segunda resposta é simples e poderosa, o olhar calmo. Enquanto o outro fala alto, você apenas o observa, sem ódio, sem pressa, sem emoção. Esse olhar comunica algo que nenhuma palavra expressa. Eu não estou no mesmo nível que você agora. E essa percepção causa desconforto em quem vive de vaidade. O sábio não compete com o ego do outro. Ele o expõe com a própria serenidade. Epicteto dizia: não é o que te acontece, mas como você reage que importa. E a terceira resposta vem daí, a lógica. Quando alguém tentar te humilhar, não caia na armadilha emocional. Responda com razão. Use perguntas. O ignorante afirma, o sábio questiona. E perguntas inteligentes desarmam qualquer provocador. Por que isso te incomoda tanto? Você se sente melhor dizendo isso? Essas frases não atacam, revelam. E o revelado se desestabiliza sozinho. A quarta resposta é a elegância. Nada irrita mais uma mente medíocre do que ver alguém permanecer educado enquanto ela se perde. O estoico entende que a elegância é a forma mais afiada de força. Ela não humilha, mas eleva. Quando você responde com calma, o outro se vê pequeno, não porque você o diminuiu, mas porque ele percebe o próprio descontrole. E a quinta resposta, a mais poderosa de todas, é o afastamento. Não há argumento mais forte do que o desprezo inteligente. A ausência é a frase que o ego mais teme ouvir. Ela diz tudo sem precisar de som. Sêneca chamava isso de retirada nobre. Quando você se afasta sem raiva, apenas por dignidade, você mostra que o seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com ruído. O estoico não quer vencer discussões, ele quer vencer a si mesmo, porque sabe que o mundo é cheio de vozes tentando te puxar para baixo. E a sabedoria consiste em escolher o silêncio quando todos esperam o grito. Aquele que não se abala ganha mais poder do que quem tenta impor, porque enquanto o tolo fala, o sábio entende. Essas 5 respostas não são truques sociais. São armas sutis de quem domina a própria mente. E quando você domina a mente, domina tudo. Não há nada mais provocante do que a calma de quem não precisa provar nada. E nada mais humilhante para o ego alheio do que perceber que perdeu o controle sobre você. Se alguém tenta te irritar, sorria internamente. Você já venceu. Porque quem tenta tirar tua paz só mostra o quanto perdeu a própria. O estoico observa, reflete e decide. Não vou reagir como querem, vou responder como sou. E se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, cada reflexão é um lembrete de que a força verdadeira está na calma. Porque quem domina o próprio silêncio tem respostas que o mundo inteiro ouve. A primeira resposta é o silêncio consciente. Não o silêncio da covardia, mas o da soberania. Há um tipo de paz que vem quando você entende que não precisa participar de todas as guerras que te convidam. O estoico não se cala por medo, se cala por inteligência. Ele percebe quando o diálogo perdeu a razão e quando a palavra virou arma do ego. E nesse instante, ele faz o que poucos têm coragem de fazer, se retira emocionalmente. Quem domina o próprio silêncio, domina qualquer situação. Sêneca dizia: quando o tolo te provoca, o teu silêncio o pune mais do que 1000 palavras. E ele estava certo, porque o provocador se alimenta da tua reação. Quando você não reage, ele se perde. O silêncio se torna um espelho e o outro
começa a ver o próprio ridículo refletido. A tua ausência sonora é o maior grito de autodomínio. A segunda resposta é o olhar calmo, a expressão que comunica sem esforço: não estou no teu jogo. Esse olhar é a linguagem do controle. Enquanto o outro fala para te desestabilizar, você o observa com serenidade. Esse gesto simples muda toda a energia da situação. Porque, no fundo, o que o agressor procura é controle. Ele quer te ver reagir, perder o equilíbrio, se igualar a ele. Mas o teu olhar tranquilo mostra que o controle não está mais fora, e sim dentro. E quem domina o olhar, domina o ambiente. Epicteto dizia: o homem é perturbado não pelos fatos, mas pela interpretação dos fatos. Essa é a base da terceira resposta. A pergunta inteligente. Quando alguém tenta te humilhar, responder com outra pergunta é um ato de maestria mental. Por que isso te afeta tanto? Você se sente melhor dizendo isso? Essas perguntas viram o espelho para o outro lado. Elas não atacam, apenas devolvem o peso do comportamento ao dono dele. E ao fazer isso, o estoico revela o essencial: a fraqueza de quem tenta parecer forte. A quarta resposta é a elegância emocional. Responder com calma, educação e tom sereno é uma arte que poucos dominam. Porque enquanto a maioria responde com raiva, o estoico responde com compostura. Ele sabe que manter a postura em meio ao caos é a mais poderosa demonstração de superioridade. E isso irrita profundamente quem vive de desequilíbrio. A tua tranquilidade expõe o descontrole alheio, e o mundo observa. A cada ataque respondido com calma, o estoico eleva seu valor. Porque a elegância é a linguagem dos que não precisam provar nada. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se assemelhar àqueles que te ofendem. Essa frase explica a quinta resposta. O afastamento inteligente. O estoico não desperdiça energia tentando corrigir quem ainda não está pronto para entender. Ele se afasta, não por desprezo, mas por respeito a si mesmo. E o afastamento, quando vem sem drama, é mais devastador do que qualquer discussão. Ele não grita, não ironiza, não explica, apenas sai. E ao sair, leva consigo a única coisa que o outro nunca terá: paz. Essas 5 respostas não são técnicas de manipulação, são expressões de maturidade espiritual. Elas mostram que a verdadeira força não está em calar os outros, mas em não ser ferido por eles. Porque quando você domina a mente, as palavras alheias perdem o poder. Você não reage, escolhe. Não responde, ensina. Não se vinga, se eleva. E é por isso que quem tenta te atingir acaba aprendendo contigo. O estoico sabe que a calma é a forma mais inteligente de resposta. Não há nada mais desconcertante para uma mente desequilibrada do que encontrar alguém que não entra no jogo. Enquanto o tolo busca vencer, o sábio busca compreender. E é nessa busca que ele se torna invencível. Quando você pratica essas 5 respostas, começa a notar algo. A tua energia muda. As situações deixam de te consumir. As pessoas tóxicas se afastam por conta própria. E a tua presença passa a incomodar apenas quem ainda vive do barulho. Porque a mente em paz é o maior som que o mundo não consegue ignorar. E se você quer continuar aprendendo a dominar sua mente com sabedoria estoica, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, cada reflexão é um lembrete de que a verdadeira vitória não está em calar o outro, está em calar o próprio ego. Há algo profundamente libertador em não precisar reagir. É o instante em que você percebe que a paz interior vale mais do que a razão. Quando alguém te ataca e você mantém a calma, está dizendo algo muito mais forte do que qualquer resposta. Eu não sou mais prisioneiro das tuas palavras. Esse é o verdadeiro ponto de virada, quando você deixa de lutar para vencer e começa a escolher o que merece a tua energia. O estoico vive com essa consciência. Ele entende que o mundo é um campo de testes e que cada provocação é apenas uma oportunidade de praticar o autodomínio. Por isso, ele não vê as discussões como ameaças, mas como treinamentos.
Cada palavra dura é um convite para se observar. Cada tentativa de manipulação é um espelho que mostra onde ainda há fraqueza. E a partir desse olhar, o estoico cresce. Sêneca dizia: ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou adversidades. Ele sabia que o atrito forma o caráter, que é nas provocações que se revela o quanto você realmente aprendeu sobre si. O silêncio, portanto, não é uma fuga, mas um exercício. É a academia da mente. Cada vez que você escolhe o silêncio ao invés da ira, está treinando a sua força interior e moldando uma versão mais sábia de si mesmo. O primeiro estágio desse domínio é a observação. O estoico não reage de imediato. Ele pausa, respira e analisa. Essa pausa é poder puro. É o intervalo entre o estímulo e a resposta, o lugar onde o sábio vive. Enquanto o impulsivo age, o estoico entende, e é essa pausa que o protege de ser arrastado pelas emoções dos outros. O segundo estágio é a consciência. Quando você percebe que não precisa de validação, o jogo muda. As críticas deixam de te ferir, porque você não busca mais aprovação. A humilhação perde o efeito, porque você sabe o seu valor. O insulto se torna leve, porque você entende que o outro diz fala mais dele do que de você. Essa consciência é o escudo invisível do sábio, o escudo que o mundo moderno esqueceu de usar. O terceiro estágio é a elegância emocional, a capacidade de permanecer educado quando o outro perde o controle. O estoico não precisa responder no mesmo tom, porque ele entende que dignidade não se negocia. Ele sabe que a verdadeira força é manter o equilíbrio quando o ambiente pede caos. E quando ele faz isso, sem perceber, assume o papel de liderança moral. Quem o observa sente respeito, não pelo que ele disse, mas pelo que ele controlou. Epicteto dizia: quem é livre não se perturba. E esse é o quarto estágio, a liberdade emocional. Quando você se liberta da necessidade de vencer discussões, descobre algo maior: vencer a si mesmo. Você percebe que a provocação não te atinge mais, porque o teu mundo interior não depende do exterior. Você se torna como uma montanha diante do vento. O vento pode soprar forte, mas nunca muda a montanha. E então vem o quinto estágio, a ausência com propósito. O afastamento não é fuga, é escolha. O estoico se retira quando percebe que a conversa perdeu sentido. Ele entende que há batalhas que só a distância resolve, e é nesse afastamento silencioso que ele mostra o mais alto grau de sabedoria. A capacidade de proteger a própria paz como o bem mais precioso da vida. O mundo moderno tenta te ensinar que poder é gritar mais alto. Mas o estoico mostra o oposto. Poder é permanecer em silêncio e, mesmo assim, dominar a cena. Poder é não responder e, ainda assim, ser compreendido. Poder é caminhar para longe sem ressentimento, com a leveza de quem sabe que não precisa provar nada. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de ser reagente e se torna observador. Para de se justificar e passa a decidir. E é nesse momento que a tua energia muda. Você não precisa mais calar a boca de ninguém. As pessoas simplesmente se calam diante da tua postura. Porque a serenidade é mais poderosa do que qualquer argumento. Sêneca disse: o verdadeiro poder é ser o mesmo em toda parte. E é isso que o estoico aprende: ser constante, mesmo diante do caos. O mundo muda, as pessoas mudam, mas ele permanece inteiro. Porque já entendeu que o domínio sobre si mesmo é o único domínio que realmente importa. Por isso, quando alguém te provocar, não tente vencer. Apenas observe, respire e lembre-se: o silêncio é a resposta de quem já entendeu tudo. Se essa mensagem te fez refletir, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, você vai aprender que o verdadeiro poder não está em calar o outro, mas em dominar o próprio ruído interior. Imagine a seguinte cena. Você está no trabalho e um colega tenta te provocar diante dos outros. Ele faz um comentário sarcástico, talvez uma piada disfarçada de brincadeira. A maioria reagiria com irritação, mas você não. Você observa, respira e apenas sorri.
Esse gesto simples desarma o ambiente, porque o que ele esperava era o teu descontrole, a tua defesa, a tua necessidade de ter razão. Mas o teu silêncio educado o expõe. Os outros percebem. E no instante em que ele tenta parecer superior, se mostra pequeno. O estoico vence sem levantar a voz. Sêneca ensinava: nada é mais admirável do que ver alguém que permanece sereno em meio à ofensa. Essa é a verdadeira elegância emocional, a força de não reagir de imediato. No trabalho, nas discussões, nas redes sociais, quem reage primeiro, perde. Quem pensa primeiro, vence. O estoico não tem pressa, porque sabe que o tempo é seu aliado. Agora imagine outro cenário. Alguém da tua família sempre te critica. Parece que tudo o que você faz está errado. Você sente vontade de responder, de explicar, de se justificar, mas não faz isso. Você apenas diz com calma: eu entendo o que você pensa, e depois se cala. Essa frase, dita com serenidade, muda tudo, porque mostra que você está no controle da emoção, não do conflito. Não há defesa, não há ataque, há consciência. E isso é raro. Quem vive em ruído não suporta o som do equilíbrio. Epicteto dizia: quando alguém te insulta, pensa, é apenas a opinião dele. E é isso que o estoico faz. Ele separa o fato da interpretação. Não deixa que o julgamento do outro determine o próprio valor, porque quem precisa explicar o tempo todo vive na escravidão da aprovação. E o estoico já entendeu que o respeito começa no silêncio. Em um relacionamento, o princípio é o mesmo. O tolo responde para vencer, o sábio responde para compreender. Quando alguém tenta te manipular emocionalmente, com culpa, chantagem ou silêncio forçado, o estoico observa o padrão. Ele não cede, não implora, não tenta mudar o outro. Ele apenas muda a própria postura. E é nessa mudança que reside a maior força, a ausência emocional. O estoico não se vinga, ele se reorganiza. Ele não cobra, ele se distancia. E quando se distancia, leva consigo o que o outro mais queria, o poder de te afetar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: o melhor modo de se vingar de um inimigo é não se tornar como ele. Essa é a essência da resposta estoica. Não é calar os outros, é não se rebaixar ao mesmo nível. Quando alguém tenta te atingir, ele está, na verdade, revelando o próprio desequilíbrio, e a tua calma o faz confrontar essa verdade. O teu silêncio o obriga a lidar consigo mesmo. Nos ambientes sociais, o estoico aplica outro princípio: o minimalismo verbal. Ele fala menos, mas cada palavra tem peso, porque não precisa preencher o silêncio com justificativas. Ele entende que quem fala demais tenta se convencer. Quem fala o essencial já está convicto. E é por isso que o estoico é respeitado. Ele inspira sem impor. Nas amizades falsas, por exemplo, o estoico não confronta. Ele observa padrões. Vê quem some quando ele precisa, quem o procura apenas por interesse, e quando entende, simplesmente reduz a presença. Sem drama, sem discurso, sem ressentimento. Afastar-se em paz é uma arte que poucos praticam, mas todos respeitam, porque é o gesto silencioso de quem se conhece. O estoico moderno é aquele que aprendeu a usar o silêncio como linguagem. Ele entende que quem fala menos, ouve mais, e quem ouve mais, entende o que os outros nem percebem. Esse é o poder sutil que move o sábio no mundo barulhento. Por isso, quando te perguntarem por que você não reagiu, responda com tranquilidade: porque já não preciso provar nada. Essa é a frase que marca o despertar da consciência, o momento em que o barulho exterior perde o controle sobre o teu mundo interior. E é assim que o estoico se torna intocável, não por ser frio, mas por ser livre. Se essas lições fizeram sentido para você, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada reflexão é um lembrete de que a dignidade não se grita, se demonstra em silêncio. Chega um momento na vida em que você se cansa. Cansa de tentar se explicar, de ser mal interpretado, de ser sempre aquele que busca a paz, enquanto os outros buscam o conflito. Cansa de entregar o coração e receber indiferença.
de fazer o bem e ser questionado, de tentar conversar com quem só sabe atacar. É nesse momento, exatamente nesse ponto, que nasce o verdadeiro estoico. Não o que lê livros, mas o que aprende a se reconstruir no silêncio. O silêncio, antes doloroso, se transforma em refúgio. O espaço onde o barulho do mundo não chega mais. E é ali que você começa a entender que nem tudo precisa de resposta. Nem todo desrespeito merece reação. Nem toda ausência precisa ser preenchida. Há dores que só se curam quando você deixa de tentar curar os outros. E há batalhas que só se vencem quando você para de lutar por aprovação. Marco Aurélio dizia: se é suportável, então suporta. Não como resignação, mas como domínio. O estoico suporta não porque aceita o sofrimento, mas porque entende que ele o forma. A rejeição ensina sobre amor próprio. A crítica ensina sobre autoconfiança. A perda ensina sobre desapego. Tudo o que te fere, na verdade, está te moldando. Mas só quando você para de reagir, consegue ver isso. Há um tipo de paz que só nasce depois que o orgulho morre. Quando você percebe que não precisa mais convencer ninguém, algo dentro de você se acalma. Você entende que as pessoas só enxergam o que estão prontas para ver, e muitas vezes não é você o problema. É apenas o momento. E o estoico aprende a respeitar o tempo das coisas sem se perder no desespero de acelerar tudo. Epicteto dizia: não peça que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que aconteçam como acontecem e tudo correrá bem. Essa frase resume a essência da cura interior. Aceitar não é desistir, é entender que a vida tem ritmos que o ego não compreende. Quando você solta o controle, o que é seu encontra o caminho até você. Mas enquanto tenta forçar, perde energia, tempo e paz. A serenidade é o solo onde o destino floresce. Quantas vezes você foi subestimado, ignorado, humilhado? Esses momentos, embora amargos, são o terreno fértil da tua força, porque cada vez que você escolheu não se rebaixar, cresceu. Cada vez que preferiu o silêncio à vingança, amadureceu. E cada vez que decidiu seguir em frente sem precisar provar nada, evoluiu. O estoico não é frio, é profundo. Ele sente tudo, mas aprendeu a não deixar que o que sente defina o que faz. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E uma das formas mais tristes de desperdiçar o tempo é tentar mudar quem não quer se entender. Por isso, o estoico aprende a se afastar sem raiva, a caminhar sozinho sem solidão e a guardar o amor no peito sem transformá-lo em mágoa. Porque a dignidade é o limite que o sábio nunca negocia. Há uma beleza silenciosa em quem aprendeu a deixar ir. Quem solta o que o fere não perde, se liberta. E quando você começa a se libertar, o mundo percebe. As pessoas que antes te ignoravam passam a te notar. As que te subestimaram começam a te respeitar. Mas o verdadeiro estoico não busca reconhecimento. Ele apenas vive em paz no próprio eixo. O silêncio que antes parecia vazio, agora é cheio de presença. Você aprende a se ouvir, a entender os próprios pensamentos, a perceber que não precisa de plateia para ser completo. Essa é a virada de chave que poucos alcançam. Descobrir que o poder não está em reagir, mas em permanecer. E quando você permanece, o mundo se reorganiza ao teu redor. A dor passa, as pessoas mudam, e o que fica é o que você se tornou no processo. Mais calmo, mais sábio, mais leve. Esse é o prêmio do estoico. A paz de não precisar mais ser entendido para estar em paz. Se essas palavras tocaram o teu coração, inscreva-se no canal agora. Aqui, você vai lembrar que a força que o mundo tenta tirar de você ainda está aí, silenciosa, intacta e pronta para renascer. Depois da tempestade do desapego e do silêncio, algo muda dentro de você. De repente, o que antes te abalava, agora apenas te ensina. O que antes te feria, agora te mostra o quanto você cresceu. E o que antes te tirava o sono, agora apenas passa, sem te deixar marcas. Esse é o momento em que o estoico desperta, não com gritos, mas com presença. A presença de quem finalmente entendeu o próprio valor, sem precisar que ninguém o confirme.
Sêneca dizia: o homem que se domina é mais poderoso do que aquele que conquista um império. Essa é a essência da reconstrução estoica. Você não precisa provar nada para o mundo, precisa apenas se provar fiel a si mesmo. O verdadeiro poder é o de manter a calma quando tudo tenta te tirar dela. É olhar para dentro e perceber que a força sempre esteve ali, apenas adormecida sob o peso das expectativas. Depois que você aprende a ficar em silêncio, descobre algo raro: a clareza. A mente deixa de correr atrás de explicações e começa a enxergar padrões. Você começa a entender que nada do que aconteceu foi em vão. Cada rejeição te empurrou para o autoconhecimento. Cada perda te libertou de um apego disfarçado. Cada solidão te ensinou a não precisar de plateia. O que parecia ruína era, na verdade, reconstrução. Epicteto dizia: ninguém é livre até que aprenda a controlar a própria mente. E essa é a nova fase do estoico, o domínio interior. Agora, você já não é mais escravo das emoções, nem refém das circunstâncias. Você se observa antes de reagir. Você fala menos, mas cada palavra carrega intenção. Você se move com leveza, porque não precisa mais se explicar. E o mundo, que antes te confundia, agora começa a te respeitar. O estoico renascido é aquele que entendeu a diferença entre paz e passividade. Paz não é se conformar, é agir sem se perder. Ele não deixa de lutar, mas escolhe suas batalhas. Não se afasta do mundo, mas não se mistura com o caos. Ele observa, decide, executa, tudo em silêncio, porque aprendeu que o ruído da pressa é inimigo da sabedoria. Quando você se reconstrói em silêncio, o mundo sente. As pessoas percebem a mudança, não pelo que você fala, mas pelo que transmite. Tua presença muda o ar, tua energia muda o ambiente. E sem dizer uma palavra, você inspira respeito. Porque quem se reergueu sozinho carrega uma luz diferente, a luz de quem passou pela escuridão e voltou inteiro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. E essa é a chave. Quando a mente se purifica, a vida segue o mesmo caminho. Você deixa de reclamar do que não pode controlar e começa a valorizar o que pode. Teu tempo, tua paz, teu foco, tua energia, e tudo começa a fluir. O que é verdadeiro se aproxima. O que é falso se afasta. O que é teu chega, não porque você correu atrás, mas porque você se alinhou com o que é justo e essencial. O estoico reconstruído aprende a viver de forma simples. Ele entende que grandeza não está em ter muito, mas em precisar de pouco. A disciplina se torna prazer, a rotina um refúgio, a solidão uma aliada. Ele já não busca distrações, mas significado. E é nesse estado que a vida começa a se reorganizar ao redor dele. As pessoas que antes duvidaram começam a te observar em silêncio. Não entendem como você mudou, como você se tornou tão tranquilo, tão centrado. Elas não sabem que o segredo não foi fugir do caos, mas mergulhar nele e sair com sabedoria. Essa é a diferença entre quem se vitimiza e quem desperta. O estoico não pergunta: por que isso aconteceu comigo? Mas para que isso aconteceu comigo? E nessa mudança de pergunta, ele muda todo o destino. Você começa a entender que o universo responde ao teu estado interior. Se tua mente é calma, tua vida se torna leve. Se tua mente é grata, tua vida se expande. E se tua mente é sábia, nada te tira do eixo. Esse é o renascimento silencioso, a vitória que ninguém vê, mas que transforma tudo. Se você sente que está nesse processo, inscreva-se agora no canal. Aqui, você vai encontrar o combustível para continuar firme na tua jornada de reconstrução. Porque a sabedoria não grita, ela sussurra dentro de quem está pronto para ouvir. Chega um ponto em que tudo se encaixa, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de olhar para ele. As mesmas situações que antes te desestabilizavam, agora passam por você como o vento passa por uma montanha, sem causar abalo. Você se tornou sólido, presente, consciente. Nada do que os outros dizem ou fazem é capaz de roubar a tua paz, porque a tua paz não está mais do lado de fora.
ela mora em ti. Sêneca dizia: aquele que não pode se governar será sempre governado por outro. E o estoico vence exatamente aqui, no governo interior. Você já não vive na reação. Aprendeu a respirar antes de responder, a pensar antes de falar, a entender antes de julgar. E é essa maestria sobre si mesmo que o torna intocável. O mundo moderno te ensina a buscar poder sobre os outros, mas o estoico aprendeu a buscar poder sobre si. E é um poder discreto, silencioso, quase invisível. Mas quem o tem, não precisa demonstrar. Ele se manifesta na forma como você caminha, fala e observa. Na forma como você diz não, com firmeza, sem culpa. Na forma como você não corre mais atrás, porque entendeu que o que é teu não precisa ser perseguido, apenas cultivado. Esse é o ponto da virada. A partir daqui, a vida deixa de ser luta e se torna fluxo. Você não perde mais tempo tentando ser entendido por quem não quer compreender. Nem se justifica para quem já te julgou. Você apenas segue, leve, centrado, com a consciência tranquila de quem age com sabedoria. E quanto mais você cresce em silêncio, mais o mundo se agita, tentando te entender. Mas não há o que entender, há apenas o que sentir. E quem te observa começa a sentir tua paz. Epicteto dizia: quer ser invencível? Então não lute por aquilo que não depende de você. Essa é a base da liberdade estoica. Você deixa de se desgastar com o que não controla. A opinião dos outros, o tempo certo das coisas, o reconhecimento, tudo isso perde importância, porque a mente madura entende que o controle não está fora, está dentro. E ao dominar o dentro, o fora se organiza. O estoico vitorioso é aquele que aprendeu a transformar cada adversidade em sabedoria. A rejeição o ensinou sobre limites. A solidão o ensinou sobre autocuidado. A espera o ensinou sobre paciência. E todas essas lições se transformaram em escudos invisíveis que agora o protegem de tudo o que antes o feriria. Ele não se sente superior, apenas livre. Livre da necessidade de provar, explicar, convencer ou agradar. A vitória estoica é silenciosa, porque não precisa de aplausos. Ela acontece no instante em que você percebe que poderia se vingar, mas prefere seguir. Que poderia discutir, mas prefere o silêncio. Que poderia cobrar, mas prefere deixar o tempo mostrar. Essa é a verdadeira superioridade, a da consciência tranquila. A do coração que aprendeu a não se contaminar com o veneno do mundo. Marco Aurélio dizia: a melhor defesa contra as palavras é ignorá-las. E é por isso que o estoico vence até quando parece perder. Porque enquanto os outros lutam por reconhecimento, ele luta por paz. E quando ele a conquista, não há força no mundo capaz de derrubá-lo. Você começa a notar que o que antes te fazia correr agora te faz sorrir. Você entende que a vida não é corrida, é caminhada. E que não é o grito que vence, é a constância. Você se torna uma presença serena em um mundo ansioso. E essa serenidade é tão rara que se transforma em poder. As pessoas se aproximam, não para te testar, mas para tentar entender de onde vem essa força tranquila. E você sabe de onde vem. Ela vem do autodomínio, do silêncio que você aprendeu a habitar, do coração que você escolheu proteger, da mente que você decidiu disciplinar. Tudo o que era caos se torna clareza. Tudo o que era dor se transforma em sabedoria. E o que era perda agora é liberdade. A vitória estoica não é um momento, é um estado. É acordar em paz, independentemente de quem ficou ou foi embora. É não reagir quando o mundo tenta te provocar. É sorrir ao perceber que nada externo pode destruir o que você construiu dentro. Essa é a força que o tempo não apaga e que o silêncio eterniza. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, você vai continuar aprendendo a arte de vencer sem precisar lutar. Porque a sabedoria não busca palco. Ela brilha na mente de quem já entendeu que o maior poder é permanecer em paz. Chega um instante na vida em que a busca termina. Você não quer mais provar nada, explicar nada,
disputar nada. Quer apenas viver em paz. E isso hoje é uma revolução. Em um mundo que te ensina a gritar, o estoico aprendeu a sussurrar. Enquanto todos correm, ele observa. Enquanto todos reagem, ele escolhe. Enquanto o mundo se perde no ruído, ele encontra poder no silêncio. E é nesse estado que nasce o verdadeiro domínio da mente. Sêneca dizia: a vida é longa o bastante para quem sabe usá-la bem. E o estoico usa o tempo com sabedoria. Ele não desperdiça energia tentando convencer o que o destino já separou. Não insiste em portas que o silêncio já fechou. E não lamenta o que se foi, porque entende que o que partiu cumpriu o seu papel. A aceitação é a vitória mais nobre da alma madura. Aceitar não é desistir, é compreender. É deixar que as coisas sejam o que são, e ainda assim manter o coração em paz. O estoico moderno não é o homem frio, mas o homem inteiro. Ele sente, mas não se afoga nas emoções. Ama, mas não se anula. Perde, mas não se quebra. Ele é humano, e é exatamente essa humanidade que o torna sábio. Porque ele não foge das dores, ele as entende, aprende com elas e segue. E ao seguir, se torna exemplo silencioso de força. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Essa é a frase que ecoa em cada passo do estoico. Ele sabe que o mundo pode ser injusto, cruel, imprevisível. Mas ele também sabe que a mente treinada é um abrigo. Nada entra, a menos que ele permita. Nada o abala, a menos que ele aceite. E por isso, o estoico vive em liberdade, porque o verdadeiro cárcere é o da emoção descontrolada, e ele já jogou fora as chaves. Quando a mente se acalma, a vida se organiza. O que é verdadeiro começa a ficar. O que é falso desaparece por si só. O silêncio, antes visto como fraqueza, se revela como escudo. E a paz, antes distante, se torna o teu estado natural. Você percebe que nada precisa ser forçado, que tudo o que é teu flui com leveza, e que a vida, em sua essência, não exige tanto, ela apenas pede presença. O estoico entende que viver bem não é acumular, é compreender. É olhar para o caos e ainda assim ver beleza. É aceitar o inesperado com serenidade. E é manter a alma limpa, mesmo quando o mundo insiste em te sujar. Essa é a verdadeira nobreza. Permanecer puro num tempo de egos inflamados. E quando você faz isso, não precisa dizer nada. O mundo sente. A tua energia fala antes das tuas palavras. Marco Aurélio escrevia: a tranquilidade vem quando deixamos de nos importar com o que não podemos mudar. Esse é o ponto final e o ponto de partida. Porque a vida sempre voltará a te testar. Pessoas difíceis, palavras duras, caminhos incertos, nada disso desaparece. Mas o que muda é o que você faz com isso. O estoico não foge do caos, ele o atravessa em paz, e ao atravessá-lo, deixa um rastro de sabedoria para quem vier depois. Esse é o legado silencioso do sábio. Mostrar com o próprio exemplo que a calma é o maior ato de rebeldia. Então, quando o barulho te chamar, escolha o silêncio. Quando a provocação vier, escolha a calma. Quando o medo te visitar, escolha a razão. E quando a dúvida te consumir, lembre-se, o estoico não precisa saber o futuro, ele confia no presente. E isso basta. O teu poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. O teu triunfo não é ser temido, é ser respeitado. E a tua maior conquista não será um aplauso, mas a paz de deitar à noite com o coração tranquilo. Essa é a vitória que o tempo não leva, porque nasce de dentro. A partir de hoje, escolha a serenidade como teu caminho. Deixe que o mundo se agite. Você não precisa mais correr. A tua mente é tua fortaleza, e nela mora tudo o que o mundo jamais poderá roubar: clareza, força e dignidade. Se essa reflexão tocou o teu espírito, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada palavra é um lembrete. O silêncio não é ausência, é presença elevada. E todo aquele que aprende a viver com essa presença se torna invencível por dentro, mesmo quando o mundo lá fora desaba.